Vou falar com o Thiago Silva, que traz agora uma verdadeira bomba aqui no Balanço Geral. O Thiago conversou com o suposto, olha gente, em primeira mão para você, presta atenção, vem para cá, exclusivo desse repórter aqui que a gente tem um grande orgulho de ter na nossa equipe, tá? Obrigado. Exclusivo. O Thiago conversou com o tal do pastor, assim que estava sendo chamado. Falavam que ele era pastor, depois se descobriu que não era, lá em Piraquara. Ele mantinha com ele fotos e vídeos de pornografia infantil. Uma denúncia que chocou os moradores da vila de Piraquara, de Curitiba, do Brasil, de Guaraituba, né? Você vai ouvir com exclusividade, num trabalho espetacular da nossa equipe de produção e desse repórter aqui, com exclusividade, o que diz o homem, o tal do pastor, que depois se descobriu, segundo o dirigente da igreja, o pessoal da igreja onde ele frequentava de vez em quando, foi o que falaram, não é pastor. Conta pra mim, Thiago. O Juarez, 54 anos, morador ali na Herbert Trapp. A Herbert Trapp, Jason, é a principal via de acesso ali ao Guarituba, Grande Guarituba, em Piraquara, uma área que cresceu bastante. Esse é o Juarez Schmidt. Ele recebeu a equipe do Balanço Geral, resolveu abrir o coração. Eu fui hoje à delegacia lá de Piraquara, conversei com o superintendente, com o Sérgio Claar, com o delegado Paulo Renato, que está investigando o caso. Denúncias estão chegando à delegacia depois que essa bomba explodiu, né? A gente trouxe a notícia aqui, num bom trabalho, num excelente trabalho realizado aqui pelo Luciano Piquete. Foi até essa residência, acompanhou de perto a investigação por parte da polícia. Tudo começa com celulares que são levados a uma assistência técnica e dentro desses celulares imagens de prostituição infantil, de favorecimento à prostituição infantil, pedofilia. Vídeos que foram produzidos de crianças, infelizmente, sendo utilizadas por esse tipo de gente. Aí ao pé na porta, a polícia entrando na residência e o Juarez sendo conduzido até a delegacia de Piraquara, onde ele foi ouvido e ele prestou o depoimento, negou ser o dono dessas imagens, negou ser a pessoa que fabrica esse material, que filma esse tipo de material, mas a polícia diz que existe uma rede internacional de favorecimento à prostituição infantil que saiu de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. Hoje, Jason, a gente ficou frente a frente com o Juarez Schmidt. O Adalberto, que também foi preso durante essa operação, esse outro cidadão é o Adalberto, de 68 anos. Ele está preso porque ele matou uma pessoa no interior do Paraná, existiu um mandado de prisão em aberto por parte da polícia e ele está detido e à disposição da justiça. O Juarez responde o processo em liberdade. Eu perguntei para ele se ele é o responsável por fabricar, por fazer essas imagens, esses filmes de crianças se relacionando sexualmente. Ele negou, disse que não tem nada a ver com a acusação. Acompanhe. A acusação contra você é distribuir material, armazenar material de pornografia infantil. Você faz isso, Juarez? Não, graças a Deus eu nunca fiz isso. Eu não sou pedófilo, nunca fiz isso, nunca. Você produz esse tipo de material? Não, também não. Também não, nunca fiz isso. Não sou pedófilo, os celulares não eram meu, nunca fiz essas coisas. Esses celulares eram de quem? É da pessoa que levou o celular na assistência. Do Alberto? Da pessoa. O que mais que ele falou, Thiago? Falou muita coisa, viu, Jason? Foi uma entrevista de mais de meia hora. A gente conversou no escritório de advocacia. O doutor Fonseca acompanhou de perto também esse interrogatório, essa entrevista que ele fez aqui com o Balanço Geral. Ele diz, o Juarez diz, que os celulares não pertenciam a ele. São 3 celulares recheados, ô Jason, recheados de material de pornografia infantil, com a memória praticamente lotada desse material que foi apreendido. Juarez diz que essas imagens pertencem ao Alberto e não
a ele. Veja. O Alberto diz à delegacia que esses celulares que ele tinha eram celulares fornecidos por você a ele. Então você entregava esse celular para ele. Ele mentiu? Mentiu, porque o celular não era meu. Nunca foi meu celular. Eu nunca mexi com isso. Nunca. Você tinha conhecimento? Alguém, o Alberto, alguma vez mostrou alguma imagem de criança, de pornografia infantil para você? Você não tinha conhecimento disso? Não, ele nunca me mostrou nada para mim disso. Nunca me mostrou essas coisas para mim. Por que ele tá querendo te colocar nessa cena? O que você acha que tá acontecendo? Não sei. Tiago, Sim. tem muita coisa para ser esclarecida. Agora tem um outro fato também. Segundo a polícia, os dois, o Juarez e o outro, O Alberto. o Alberto, eles mantinham uma relação homoafetiva, o que chocou, o que teria pego de surpresa na reportagem do Luciano Piquete. A gente viu isso, o Luciano entrevistou a mãe do Juarez. Ela disse assim, não, meu filho não é homossexual. Ele falou alguma coisa sobre a relação dos dois? Eles têm alguma relação? Ele Amorosa, nega essa diga assim, relação amorosa, ele- ele negou. afetiva. O que acontece? O Alberto diz à polícia de que era namorado. O Alberto, isso tá nos autos, inclusive. O processo é sigiloso, viu, Jason? Porque envolve criança, tá? Mas o superintendente Sérgio Clar me mostrou lá o interrogatório. O Alberto, que é o de barbinha ali, ele alega que tinha um relacionamento homoafetivo com o Juarez. O Juarez nega esse tipo de relacionamento. Diz, não, eu não tinha relacionamento nenhum com ele. O meu relacionamento com ele é de morador no bairro. Eu o conhecia, assim. A gente se cumprimentava, a gente se falava, mas não mais que isso. Não extrapolou qualquer tipo de um relacionamento amistoso, de bons amigos, ou amigos, de pessoas conhecidas, é o que diz o Juarez. Diz que jamais o Alberto teria entrado, inclusive, na casa dele. Acompanhe. Conversava com ele na rua, como amigo, assim, na rua. Ponto de ônibus, mercado, coisa assim, cruzava com ele na rua. Mas eu nunca fiz nada disso. Era um amigo, era um cara que frequentava a tua casa? Não, nunca foi na minha casa. Nunca entrou no portão da minha casa. Nunca. Mas tá estranho, né? Tá estranho. Tá estranho, mas da onde que ia surgir? Os celulares, então, não eram deles? Não. Não eram deles? Não era do Juarez. Ah. O Juarez disse que o celular é do Alberto. Ele falou assim, esse celular não é meu. Esses celulares não foram pegos comigo. Esses celulares, quem leva até a assistência técnica é o Alberto. E o Alberto, não sei por que, ele quer me incriminar. Eu não tenho nada a ver com isso. Ô, Tiago, mas quando a polícia soube do caso, pegou o celular e foi até a casa do Juarez, que o Alberto falou que lá tinha mais coisas, não encontrou mais imagens lá? Encontrou computadores, e aí o Juarez me fala o seguinte, que celulares do Juarez foram apreendidos, aí o celular do Juarez foi apreendido, não foi encontrado nada, que computadores do Juarez foram apreendidos e também nada foi encontrado, e que alguns CDs foram levados pela polícia e, segundo a família do Juarez, esses CDs estão com hinos da igreja evangélica. Por conta dele, ele negou ser pastor, perguntei isso pra ele, ele falou, eu não sou pastor, mas eu frequento há muito tempo a congregação lá de Piraquara, lá do Grande Guarituba. É frequentador da igreja, porém não é pastor. Né? Quem intitulou ele como pastor foi a polícia. Ele falou, eu não sou pastor, eu frequento a igreja e esses CDs que levaram na minha residência são CDs com hinos evangélicos. Não tem nada de imagem. Esse material foi analisado pela polícia e foi devolvido à família do Juarez, tá, Jason? Então esses CDs foram devolvidos. Sobre a acusação, tem um outro detalhe que chama a atenção. A polícia fotografou lá na casa, Jason, balinha, pipoca, salgadinho, que segundo a polícia seria para atrair crianças para dentro da residência. Eu perguntei isso pro Juarez. Eu falei, Juarez, você atraía crianças para dentro da sua casa?
Ele negou. Ele falou, não, o salgadinho, a pipoca, a bala é para minha mãe. A minha mãe mora comigo, a minha mãe passa boa parte do tempo comigo e ela gosta desse tipo de guloseima. Então, ele negou. O que dificulta a polícia nessa investigação nesse exato momento, Jasso? Primeiro, segundo o superintendente Sérgio Clark, que analisou todas as imagens. E olha, Jason, para você decupar essas imagens, a polícia tem que ter um sangue frio, né? Porque são imagens de crianças em situação complicada. Ele não consegue identificar as vítimas, porque as filmagens aparentam ser crianças, meninos e meninas, tá? Mas não aparece o rosto. Então, a polícia tem dificuldade nesse exato momento de identificar as supostas vítimas. Alguns pais desconfiados de que os filhos possam ter sido violados aí, ter sido levados para este local, procuraram a polícia para pedir uma ajuda. Mas isso só pode ser feito com a ajuda de psicólogo. A doutora Márcia pode explicar melhor, né? Mas só com a ajuda de psicólogo, com exames do Instituto Médico Legal. Então a polícia tem dificuldade em localizar as vítimas neste exato momento. Sobre a acusação, ô Jason, de chefiar uma quadrilha de pedofilia, veja o que o Juarez disse. É uma denúncia grave, né? Uma rede de prostituição infantil. Não tenho nada a ver com a história. Sou inocente. Você é inocente? Sou inocente. Você vai provar inocente? Sim. Eu estou com o doutor aqui do meu lado, com meu filho. Sou inocente, eu não devo nada. O celular não era meu, não sou nada. Eu não mando nem na casa, quem manda lá é a minha mãe. Como que eu sou chefe de uma quadrilha se eu não mando nem dentro de casa? Quem manda lá é a minha mãe. Como que eu vou ser pedófilo, chefe? Aí ele traz uma questão que, inclusive, chama a atenção nossa também, né, doutora? Que ele mora com a família, quer dizer, ele mora com a mãe, né? Não levaria essas crianças lá. Não é lógico que ele levasse nesse lugar. Isso não quer dizer que ele não possa ter encontrado um outro lugar, talvez até a casa do Alberto, que se morar sozinho. Não é incomum que a gente veja na situação de pedofilia que se haja um deslocamento do lugar em razão de não ter a facilidade naquele local. Claro, a mãe dele não permitiria isso dentro da casa dela, observaria isso, tem mais pessoas, não seria realmente um local adequado para isso. Mas né? não poderia haver aí um equívoco também, doutora? Bom, num primeiro momento se vê que se baseia a informação da presença do Juarez na investigação por causa das palavras do Alberto. Ele fala que não tem um conhecimento de rua com o Alberto, né? Que não tem nenhum tipo de relacionamento com ele. Por que será que essa pessoa indicaria o Juarez se ele não tivesse nenhuma relação com isso? Nem de amizade, nem de inimizade. Escolheu uma pessoa aleatória por quê? Também a polícia tem que investigar a relação deles exatamente, né? A presença A polícia diz que eles tinham uma relação afetiva, o Juarez negou. Já disse aqui no BG, exclusivo. Que essas inclusive. Informações que a polícia repassa são as mesmas informações que o Alberto passou. Mas o Alberto informou isso, né? E a polícia, doutora, crava que o Juarez crava. Polícia, tô falando que a polícia tá... Olha aqui, mostra aqui minha cara aqui. Eu e o Thiago, nós estamos trazendo os fatos que a polícia fala. Exatamente. Que a polícia falou. Com essa entrevista que foi dada aqui, ó. Então, é uma rede, eles trocavam imagens, a gente agora quer saber se essas trocas eram livres ou se eles vendiam, comercializavam essas imagens, se eram eles que produziam esses vídeos, essas fotos. Nós estamos tendo a procura aqui, familiares estão vindo à delegacia e todos que estão aqui nós estamos acolhendo, estamos ouvindo e escutando, né, a história para ver se a gente consegue fazer uma ligação com essa situação ou se a gente declina para uma outra investigação. Todo aquele que souber, que tiver alguma informação, que nos procure. Nosso telefone é o 3590-1200 e relate para nós o que sabe para que a gente possa dar início a uma nova investigação ou permear nessa investigação que está ocorrendo. Tem mais gente envolvida. A Polícia Civil está trabalhando com toda a sua força para a gente derrubar esse esquema criminoso. Tá vendo? Tá vendo? É a polícia que está falando. A polícia que está falando que tem um esquema. E que está falando que o Alberto e o Juarez participavam desse esquema. É a polícia que está falando. Detalhe, Fala.
Na casa do Alberto, a polícia encontrou, Jasson, muitos comprovantes de depósito de dinheiro. Aqueles comprovantes que a pessoa deposita o dinheiro. Claro que hoje a coisa é mais moderna, tem até o Pix, mas todo esse material foi apreendido. A polícia suspeita que ele vendia esse tipo de material, de pornografia infantil. E desse aí, na casa desse cidadão, a polícia encontrou inúmeros sacos de comprovante de dinheiro, de pessoas que depositavam dinheiro para ele e que ele depositava para outras pessoas também. Ele alegou que trabalha com INSS, ajuda as pessoas a fazer a aposentadoria e por isso recebe esse tipo de dinheiro, é a renda dele. Não convenceu muito a polícia. Os comprovantes de dinheiro foram encontrados na casa do Alberto, desse homem que é assassino, que tem uma passagem por homicídio no interior do Paraná. O Juarez, ele está bastante preocupado, viu, Jasson? Porque a denúncia é grave, ele já foi, inclusive, ameaçado ali no Grande Guarituba, todo mundo conhece. Você sabe que esse tipo de crime cria uma certa repulsa na população, mas ele fez questão de frisar que ele é inocente. Acompanhe. Eu respeito todo mundo. Pessoas que passam do colégio, vão para a igreja, eu vou para a igreja também. Sou inocente. Todo mundo me conhece. Todo mundo. Sou muito bem conhecido na vila. Eu não ia fazer uma coisa dessa para estragar a minha imagem, né? Sou inocente. O pessoal da vila mesmo, pessoas que me conhecem, vão ver que eu sou inocente. Tem uns que vão me julgar, sem saber direito os fatos que aconteceu. Mas eu sou inocente, não devo nada para ninguém. Estou tranquilo. Inocente e tá tranquilo. É o que ele diz, né? A lei diz o quê, Jasson? Você fornecer, você fabricar, você compartilhar esse tipo de imagem é crime. A lei diz isso. Ele diz que essas imagens não são dos celulares dele, que nos computadores da casa do Juarez não tinha nenhum tipo de imagem, que os CDs que foram levados existia apenas hino evangélico. Suspeita da polícia diz o quê? Que ali em Piraquara acontece uma rede internacional de pedofilia com imagens que rodam o mundo. E tem muito pai preocupado. A gente conversou também, Jasson, com o advogado do Juarez, doutor Fonseca, telespectador aqui do Balanço Geral. Mandou um grande abraço para você, é fã do trabalho aqui da RIC TV, é seu fã, viu, Jasson? Ele contou em relação ao cliente dele, o procedimento que acontece a partir de agora. Acompanha aqui no BG. Acredito que a outra pessoa pode estar querendo passar toda essa responsabilidade para o meu cliente, o qual não tem nada a ver, né? Não existe nenhuma, vamos dizer assim, nada robusto que possa dizer que foi ele. O material foi encontrado com o outro. Então é encontrado com uma pessoa e a pessoa diz que não é meu, é do outro. E não houve uma investigação detalhada para chegar à conclusão de fato e de direito que é do Juarez. Nunca foi e nunca será. Eu digo para a sociedade, aguardem, né, para os fatos. E que somente o juiz ou a juíza é que pode sentenciar. Tá certo. A gente ouviu aí. Obrigado, doutor Fonseca. Um abraço para o senhor por atender a nossa equipe, né? O Juarez conversou com a gente. É um assunto exclusivo, né? Uma reportagem exclusiva. Você está vendo em primeira mão, você que acompanha o Balanço Geral. Eu sempre digo isso também, tá? A nossa missão aqui não é julgar ninguém. Nossa missão aqui, a nossa função é trazer os fatos, né? Nós noticiamos os acontecimentos. Essa é a nossa função. E por isso aqui no nosso programa, no BG, a gente traz os fatos e abre espaço para que todos os lados falem. Tá? A justiça vai fazer o papel dela, a polícia vai fazer o papel dela. Nós simplesmente noticiamos os fatos. Para arredondar, Thiago. Bom, a investigação prossegue, o Juarez continua em liberdade, diz que vai provar a inocência, não tem nada a ver com isso.
O Alberto continua preso. A polícia diz que vítimas estão comparecendo à delegacia. Nessas últimas horas, pais procuraram a polícia de Piraquara. A polícia tenta identificar vítimas e parece que isso é só a ponta de um iceberg. Muita coisa ainda deve vir à tona. Inclusive, o Jasson, se for comprovada mesmo uma rede de pedofilia internacional, quem sabe até com o auxílio aí da Polícia Federal entrando nessa investigação. O fato é que a coisa ainda vai ter muita lenha para queimar. Jasson. Doutora Márcia, começaram a aparecer casos agora, porque até ontem não se falava que alguém tivesse procurado a delegacia e agora já tem pessoas procurando a delegacia, oferecendo mais casos aí à polícia para investigação. O que vai se verificar é se trata exatamente dessa mesma situação ou algum outro tipo de abuso com alguma outra pessoa. Mas com certeza a delegacia vai solicitar o auxílio do NUCIBER, ou seja, o núcleo especializado nas situações em que se referem a computadores, internet, ou seja, esse tipo de aparelhagem, para exatamente ver quais são as comunicações que esses aparelhos fizeram. Isso também fortalece a investigação.